Olá, amigos. Este é o Rumos e Desafios Eleições 2018. Hoje eu tenho o prazer de receber o deputado federal, candidato ao Senado pelo PSDB, Ricardo Trípoli. Seja bem-vindo, Ricardo. Muito obrigado pela gentileza do convite. Vou começar perguntando as tuas motivações. O que te levou, como primeiro motivo, querer concorrer ao Senado? Olha, eu nunca pulei etapas na minha vida. Eu fui vereador em São Paulo, depois fui deputado estadual por 4 mandatos, estou no 3º mandato como deputado federal. O deputado federal, como você sabe, ele representa o cidadão do estado de São Paulo. O senador representa o estado como um todo, ou seja, as 645 cidades que compõem o estado de São Paulo. E acho que é fundamental o senador hoje para ajudar o futuro presidente da República, e que eu tenho certeza será o Geraldo Alckmin, e o governador, que será o João Dória, os dois extremamente preparados. E o Senado é importante porque as questões financeiras, econômicas, elas centram muito na questão do Senado. E nós temos que resgatar a autoestima do paulista. Nós pagamos muito para o governo federal. Eu dou um dado para você. Em 2017, São Paulo arrecadou 511 bilhões de impostos federais e voltou menos de 6% para o estado de São Paulo. Um exemplo aqui em Santos, por exemplo, 27 bilhões foram arrecadados e só 70 milhões voltaram com benefícios aqui para Santos. Ou seja, é muito pouco, é injusto. Então nós temos que resgatar esse espaço que sempre foi de São Paulo. Um estado trabalhador, cidades trabalhadoras, seja que arrecada a questão do comércio, da indústria, do trabalhador mais simples, né? É fundamental, nós não podemos deixar que isso continue da maneira como está. Isso tem me estimulado muito, depois de ter deixado ano passado a liderança da bancada do PSDB no Congresso Nacional, agora disputar o Senado para colaborar muito com aquele cidadão que vive no estado de São Paulo. Esse tema do resgate do protagonismo de São Paulo, você tem batido muito nessa tecla, né? É porque é o seguinte, nada de preconceito contra os outros estados, mas eu acho que São Paulo ficou com... Brasília tem uma visão que São Paulo é um estado rico que não precisa de absolutamente nada. Só que São Paulo não pode carregar o restante do país nas costas. Nós temos que, obviamente, ter a contrapartida, ajudar os outros estados, mas não em detrimento das dificuldades que nós temos aqui. Se você tem, em cada uma das cidades, você tem problema de esgoto, problema de saúde, problema de educação, problema de segurança pública, e para tudo isso você precisa ter recursos. Então não dá para São Paulo ficar aquém disso. Eu quero ser um senador não para o meu partido. O partido tem estatuto, tem programa, e você tem que respeitá-los. Mas depois de eleito, você é o senador do estado de São Paulo, daquele cidadão que mora em cada uma das cidades. E para isso que eu pretendo novamente ir para o Senado, para ajudar a Baixada Santista, para ajudar Santos, para ajudar a fazer com que haja o desenvolvimento, para que haja renda, para que as pessoas voltem a se orgulhar de viver e morar em São Paulo. Como deputado federal, você votou a favor do impeachment da ex-presidente Dilma, votou também a favor das investigações contra o presidente Temer. Vem numa linha de total independência aí, né? Eu acho que você tem que ter coerência na vida pública. Veja bem, no caso da presidente Dilma, ela infringiu artigos da Constituição que permitiram que ela sofresse o impeachment pela Câmara Federal. E eu votei favoravelmente para que o impeachment ocorresse. Da mesma forma, quando você tem denúncia contra o presidente Michel Temer, eu não estou dizendo aqui que ele é culpado ou ele é inocente, mas tem denúncias que foram apresentadas pelo Ministério Público, não tem como você votar contrariamente para que ele seja investigado pelo Supremo Tribunal Federal. Eu acho que essa é uma questão de coerência. Se você se comprometeu durante a sua campanha eleitoral a seguir rigidamente essas questões, você não pode ter um discurso para as pessoas e uma prática diferente. Isso nós sempre observamos muito bem. Eu acho que isso tem me dado respaldo da população de São Paulo para dar continuidade nesse trabalho. Uma das causas que você abraçou nesses 36 anos de vida pública, né, foi a da defesa do meio ambiente. Você foi, inclusive, presidente da Comissão de Mudanças Climáticas. Um tema que está sempre em voga, né, mas que agora, a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, ela está cada vez sendo mais falada. Qual é a tua posição hoje sobre esse assunto? Olha, é muito objetivo, muito claro. A questão ambiental não é uma questão filosófica, é uma questão de sobrevida do ser humano, né? Nós falamos de mudanças climáticas, por exemplo, quando você tem um problema sério no mar aqui de Santos, quando a água invade as ruas da cidade, você verifica que algo está acontecendo. Coisas que não aconteciam no passado começam a acontecer agora, muito em função disso. Quer dizer, se nós estamos queimando muito produto fóssil
no planeta, na Terra, né? Combustível de automóveis, coisas do tipo, as termoelétricas. Isso acaba, as partículas que estão em suspensão, você aspira e vai para o seu pulmão. Os idosos e as crianças sofrem muito com isso. Então, é uma área que nós temos que ter certos cuidados. A questão do Código Florestal é outro problema sério. O pessoal diz, não, mas os biomas já estão intactos, não precisa mais, não precisa ter floresta em pé. As chuvas se precipitam onde você tem floresta. A grande biodiversidade está nas florestas. Os alemães dizem que no Brasil nós temos 18 mil espécies não identificadas nas nossas florestas, que pode ser solução para problemas graves de doença. A cura do câncer, a cura da AIDS, a cura de uma série de doenças. Então, eu acho que a questão ambiental é muito mais ampla do que se imagina, como se você estivesse só defendendo uma árvore e defendendo um animal. Não é só isso. Nós não temos outro planeta para mudar. Né? Isso Evidente. Existe uma visão, que talvez seja antiga, eu quero saber disso do senhor, de atrelar desenvolvimento à poluição. Na verdade, o desenvolvimento tem que ser acoplado à sustentabilidade. Nós temos que continuar desenvolvendo, sem nenhuma dúvida. Nós temos que desenvolver, mas num critério moderno, né? Num critério que você tem o desenvolvimento acoplado à sustentabilidade. E isso não é matéria divergente, é matéria convergente. A partir do momento que você pensa a questão ambiental, você automaticamente está discutindo como é que você vai desenvolver daqui para frente. Se você for imaginar que o telefone era um objeto que custava muito caro, quem é mais antigo sabe disso. Quem viveu há vários anos atrás, há 20, 30 anos atrás, a compra de um aparelho telefônico custava 10, 15 mil reais. Tem pessoas que adquiriam 15 como patrimônio e declaravam no imposto de renda. Hoje ninguém quer um telefone fixo, todo mundo utiliza o telefone celular. Mais do que o telefone celular, você utiliza hoje o telefone celular para várias coisas, inclusive para fazer ligação. Você utiliza ele como um computador, você acessa ele. Nós estamos avançando muito tecnologicamente. Nós temos que avançar também na questão ambiental, na questão de que as pessoas possam resgatar a autoestima e dizer, eu estou feliz em estar vivendo aqui. Nós precisamos melhorar a qualidade de vida. As pessoas estão vivendo muito mais hoje. As pessoas estão atingindo uma idade mais de 100 anos. E nós não estamos dando qualidade para essas pessoas continuarem a viver. Por exemplo, eu tenho uma visão da questão da aposentadoria. O Brasil é injusto nesse aspecto. A pessoa, quando nasce, cresce, ela vive, ela vai aprendendo, vai errando e vai acertando. Quando ela atinge o ápice da vida dela com uma certa idade, a sociedade diz, você está aposentado, você está fora da sociedade. Nós temos que reintegrar essas pessoas. É o momento onde ele tem o maior conhecimento científico de tudo que ele fez na vida e é onde ele pode ensinar quem está chegando. E aí chega uma hora a sociedade diz, não, você tem mais X anos, não pode mais trabalhar. Você pega os anúncios que são vexatórios. Olha, estamos admitindo pessoas até 35, 40 anos. Por quê? Mais de 45, 30 não vale mais a pena, não serve para mais nada. É um erro grave esse, né? E outra coisa, se for trabalho braçal, até justifica, mas um trabalho intelectual, de forma alguma. Nós temos que trazer essas pessoas para a volta da sociedade e temos que identificar onde elas podem ajudar aqueles que estão chegando. Então, eu acho que na nossa sociedade falta um espaço para aqueles que têm mais idade, para aqueles que têm mais conhecimento e para aqueles que já ajudaram muito o cidadão brasileiro. E de que forma que isso pode ser feito? É simples, é você proporcionar em cada local uma atividade. Eu me lembro que eu fui aos Estados Unidos, há uns 10 anos atrás, o Paul Getty, o grande milionário americano, ele fez em Los Angeles um museu só para idosos não visitarem, só para idosos trabalharem. Era o inverso, só com pessoas de mais de 60 anos poderiam trabalhar lá. Funciona que é um relógio, tudo, desde a maquininha do trem que leva você até o museu, as várias atividades todas feitas por pessoas com mais de 60 anos. O que demonstra que os idosos estão aptos a estarem no mercado. Quem é idoso hoje vai continuar idoso amanhã, mas quem é jovem hoje vai ser idoso amanhã. Se você não gerar uma oportunidade, você tem como gerar oportunidade para essas pessoas. Você veja o seguro-saúde, outra ingratidão que se comete. O sujeito paga com os 25 aos 50 anos de plano de saúde e não gasta praticamente, a não ser um exame de sangue, um exame desses corriqueiros, né? Depois dos 50 anos, o valor do pagamento do plano de saúde vai lá para cima. E não é que ele constituiu uma poupança, é a hora que ele quiser dizer, eu quero resgatar aqui. Não, não resgata nada. Em vez de ele ter um plus e uma possibilidade de, conforme os anos vão passando, diminuir o valor sobe. Quem pagava R$ 1.200, passou de 60 anos, vai pagar R$ 4.500. Essa é uma coisa que no Senado você vai ter que aferir, vai ter que investigar. Eu vou estar trabalhando nisso muito.
porque eu acho que não é possível mais admitir esse tipo de agressão àquelas pessoas que já ajudaram e trabalharam tanto pelo país e pelo Estado. Tudo gira em torno da qualidade de vida. Evidente. Né? Claro. Voltando ao tema do meio ambiente especificamente, São Paulo vive há alguns anos uma crise hídrica, não se compara com a da Califórnia, né, que está num nível muito mais avançado, mas existe um problema aqui. De que forma você, como senador, pode ajudar a solucionar essa questão? Olha, nós vivemos algo que no mundo inteiro está acontecendo, né? Você ampliou o número de seres humanos no planeta, só que os recursos minerais, os recursos naturais são os mesmos. Ou seja, nós vamos ter que chegar uma hora a fazer um balanço para equiparar essas questões. A água, por exemplo, hoje, em várias cidades do estado de São Paulo, você já utiliza água subterrânea, água dos aquíferos, principalmente o aquífero Guarani, que é o maior aquífero que nós temos no Brasil. As águas de superfície já estão desaparecendo. Por quê? Porque você está fazendo supressão de vegetação. Se você não fizer a supressão de vegetação, você vai ter possibilidade de ter água armazenada. O reuso da água também é fundamental. Eu costumo dizer que esgoto tratado é menos leito de hospital ocupado. Um dos grandes vetores das doenças hoje no Brasil é o fato de você não ter o esgoto tratado. Às vezes os municípios coletam 100% do esgoto, mas tratam apenas 20%, 30%. Não é correto. Você tem que captar 100% e tratar 100%. Outra linha de trabalho tua, desde sempre também, é da defesa animal, né? Como é que você se envolveu nessa área, nessa questão? Desde muito jovem. Eu e minha família toda, a gente tem uma certa paixão pelos animais domésticos e pelos outros animais, mas os domésticos são fundamentais. O animal doméstico hoje, o cão, o gato, ele praticamente é uma companhia da família. Eu verifico que as pessoas mais idosas, por exemplo, eu encontrei uma senhora com um cãozinho e eu perguntei para ela, por que a senhora se apegou tanto a esse animal, ao cachorrinho, né? Ela me disse, vou lhe dizer uma coisa, depois que meus filhos cresceram e me abandonaram, é a única pessoa que me faz companhia. Ela não falou cachorro e nem falou animal. Ou seja, o carinho que ela tinha por aquele animal era uma coisa muito grande, né? E o animal, obviamente, faz bem à saúde. Tanto é verdade que em vários hospitais, no caso da Escola Paulista de Medicina, por exemplo, os médicos estão passando os seus pacientes com cachorro. Resgata a autoestima, ajuda a levantar a estima da pessoa e o tratamento melhora. O que demonstra que há uma sinergia entre o ser humano e o animal. Então, eu acho que desde que nós iniciamos, e sou contra os maus tratos, eu acho uma coisa indigna, pessoas que ainda maltratam os animais. Não há porquê isso, né? Eu não sei que tipo de atitude leva um ser humano a causar maus tratos aos animais. E a gente verifica a todo instante denúncias, né, de pessoas que estão maltratando os animais. Em Brasília, por exemplo, há cerca de 6 meses atrás, um prefeito de uma cidade do Pará, para fazer controle populacional, começou a adquirir cães abandonados, muitas vezes até de algumas casas, pagando 5 mil o macho, 10 mil a fêmea. Amarrava as patas, punha num barco e levava para a Ilha de Marajó. Muitas vezes os animais voltavam boiando. Quer dizer, isso é um sadismo que é incalculável, as pessoas não têm noção. E eu acho que hoje é importante, quem tiver um cão, tiver um gato, trate bem, até porque ele vai trazer afeto a você e a sua família. Nós estamos conversando com Ricardo Trípoli, candidato ao Senado por São Paulo. Nós voltamos depois do intervalo. Estamos de volta, Rumos e Desafios, eleições 2018. Hoje, candidato ao Senado, Ricardo Trípoli. Ricardo, nós terminamos o último bloco falando da defesa animal e do teu envolvimento com a causa. Como senador, você vai conseguir apoiar? Olha, acho que é uma das pautas que a gente vai levar para o Congresso Nacional, essa que eu já venho fazendo, a defesa dos nossos animais, na Câmara Federal. Eu acho que o Senado precisa ter um representante que, obviamente, seja desse segmento. Eu não digo isso, não. São Paulo inteiro, não tem cidade que eu vá que não tenha alguém que venha me cobrar ou dizer, olha, da importância da proteção aos animais. Então, acho que dentro desse panorama de trabalho que nós vamos estar enfrentando, o vetor será, com certeza, a questão da proteção aos nossos animais. É algo que movimenta muito rede social, né? Muito. As pessoas cobram bastante, e com toda razão, porque quando você tem algo, tanto para poder homenagear, no sentido de pessoas que têm um trabalho voltado para essa causa, como aquelas que, obviamente, solicitam a sua contribuição legislativa, né?
São projetos de lei, eu fui autor do Código Estadual de Proteção Animal, já aprovada, é lei, inclusive, utilizada por juízes, por promotores de justiça. Eu tenho o projeto de lei nacional, do Código Nacional de Proteção Animal, também ele está caminhando. Tem, por exemplo, a proibição de abate de chinchilas, que é uma coisa que as pessoas nem imaginam. Chinchila não é um animal brasileiro, ele vem de fora. E a pele dele não pode ser utilizada no Brasil porque você não tem frio para utilizar aquela pele. E, por último, é um absurdo você matar um animalzinho daquele, né, para utilizar um pedacinho de uma pele. É descomunal. Então, acho que esse senador tem um aspecto econômico, financeiro, do Estado brasileiro, tem a altivez de você estar num cargo extremamente importante, que é esse do Senado, que está coroando um trabalho desenvolvido ao longo de 34 anos, e, ao mesmo tempo, tem os temas que você tem que abordar, como esse. O grande parceiro nosso hoje no Senado é o senador Anastasia, que é candidato ao governo de Minas Gerais. Ele tem uma preocupação enorme com a causa da proteção dos animais. Eu tenho certeza que ele vai se eleger governador lá em Minas. E eu espero poder ocupar esse espaço que ele ocupa hoje na defesa dos animais. Perfeito. Nós temos aqui em Santos uma questão que envolve também proteção animal e maus tratos, que é o do embarque de cargas vivas pelo porto. Qual é a solução para isso? Olha, esse é um caso interessante. Primeiro, no Brasil, existe uma coisa chamada abate humanitário. O Brasil, o animal não sofre na hora que ele é abatido. Enquanto que os países para onde esses animais estão indo, o abate, você, se assistir um filme, você fica provavelmente uma semana sem dormir, porque é uma coisa muito cruel, né? Então tem essa questão da maneira como se transporta o nosso animal. Os animais saindo daqui sem nenhum tipo de controle. Segundo aspecto é o aspecto dos frigoríficos. Eles entendem que se você processar essa carne e vendê-la processada, você gera recurso e dinheiro no Brasil e não fora do Brasil. Por isso que há duas vertentes que condenam esse tipo de atitude de carga viva sair do Brasil e ir para outros países. Primeiro, porque você vai estar dando recursos para lá. Segundo, porque você vai ter maus tratos, como você tem nos dias de hoje. Algumas pessoas não entendem isso, acham isso um problema sério. Eu não tenho receio de falar. Eu acho que não é porque você é candidato ao Senado que você tem que omitir posições que você sempre defendeu. E eu sempre defendi essas posturas e não posso mudar a minha forma de ser. Até porque quem me elegeu nessas 8 eleições por quais eu passei, tem claramente de que eu faço a defesa e vou continuar fazendo a defesa dessas teses. Nesse caso do embarque de cargas vivas, tem a ver com uma tradição religiosa. Essa questão da proteção animal esbarra também, às vezes, em tradições, em festas populares. Como mudar essa mentalidade? E olha, eu vou te dar um dado interessante. Você falou em festas populares, né? Eu sustentei no Congresso Nacional, numa das reuniões em que nós discutimos numa audiência pública, essa questão da utilização de animais em festividades, questão cultural e tal. E por um acaso em casa eu peguei o dicionário sobre a questão de buscar o que era a tal da vaquejada, que é exatamente isso que você fala. Às vezes judiam do animal até o final, até que ele entra em exaustão e mata um animal com pauladas e coisas do tipo, a tal da vaquejada. Câmara Cascudo, que é o autor de um dicionário e é um nordestino, dizia que a vaquejada, no tempo da invernada, era o apartamento dos animais. Você separar o macho, a fêmea, o filhote, e não tinha nada de cultural você fazer com que haja maus tratos aos animais nessas atividades. E aí levei a eles, e eles ficaram decepcionados, provavelmente os nordestinos, dizendo, poxa, nós estamos cometendo equívoco, porque não há cultura, não há esporte, não há lazer. E dito por Câmara Cascudo, que é um pernambucano e que fez o dicionário sobre a questão de vários temas, inclusive do folclore brasileiro. Vou mudar um pouquinho de assunto agora. Você está no PSDB desde a fundação do partido. Isso. É um partido que, recentemente, também teve alguns de seus líderes envoltos em denúncias. Qual é o impacto que isso causa nesse cenário eleitoral de 2018? Olha, muito boa pergunta que você me faz. No PSDB nós temos uma diferença muito grande com outros partidos, inclusive com o PT. Quando você tem uma denúncia, você tem que apurar. Nós não vamos passar a mão na cabeça de ninguém, não. Apura, com direito de defesa, com direito de investigação. Se você for absolvido, muito bom, reintegra no grupo do partido. Se você for condenado, pague a pena. A Constituição é única e vale para todos. Todos são iguais perante a lei, é o que diz a nossa Constituição. E não pode ser diferente. Nós somos diferentes do quê? Quando você apura, você separa. No PT, não. Quando você tem um indício, é golpe.
Foi golpe porque é o problema do golpe. Não tem caso de golpe coisa nenhuma. Se você cometeu um crime, e eles têm várias pessoas que cometeram crimes nos últimos 2 governos deles, alguns até presos, alguns não, muitos estão presos, né, cumprindo pena. Eu acho isso muito bom para o Brasil. Quando é que você imaginaria, nos dias de hoje, no passado recente, que você tivesse um deputado federal com prestígio preso, ex-presidente da Câmara, que você tivesse um ministro da República preso por corrupção, que você tivesse um ex-presidente da República preso por corrupção? Isso é bom para o Brasil, isso é democrático, é uma demonstração de que a lei funciona. E é isso que nós temos que estar pregoando. Quem tiver problemas, pague a pena. É um processo de purgar, né? Evidente, é democrático. E se nós dissemos isso durante tanto tempo, por que não praticar isso? É essa a questão. Ainda sobre o fato de você estar no PSDB desde o começo. PSDB, eleição de 89, apoiou Lula no segundo turno contra o Collor. Depois viu o PT se tornar seu grande antagonista em todas as outras eleições. Ontem o ex-presidente Fernando Henrique aventou a possibilidade até de uma aliança com o PT num segundo turno, um eventual segundo turno, contra Bolsonaro. Como é que o senhor enxerga esse cenário? Você vê que interessante. Em 89, o Mário Covas tinha uma visão muito clara, que era o seguinte: nós tínhamos 2 opções. O Mário Covas tinha perdido as eleições, nós perdemos as eleições em 89. Ficou quem? O Fernando Collor e o Lula. E o Covas entendia naquele momento, eu acho com muita... porque você tem que levar na época e no tempo histórico do que ocorreu. Ele tinha muito nitidamente que o Collor não conseguiria tocar o governo. Ele estava envolvido com pessoas que iam criar problema, gerar problema. O Lula, naquele momento, ainda não tinha esse ímpeto, essa vontade, não só de não assumir, de assumir o governo, mas muito mais do que isso, de ter uma trajetória correta, séria, né? O Mário Covas, pelo menos não assistiu esse episódio, e que Deus o tenha e não tenha visto o que aconteceu depois. Mas para aquele período, eu não vejo nenhuma dificuldade, ao contrário, nós caminhamos de forma correta. Tanto é verdade que aconteceu o que aconteceu com o impeachment do Collor, com a renúncia do Collor, que saiu por problemas gravíssimos que nós sabemos. Muito bem, hoje em dia a diferença é enorme. Você tem hoje na extrema esquerda o Ciro Gomes, na extrema direita o Bolsonaro. O Brasil não sustenta mais o impeachment. Nós temos que estabilizar o país, dar condições do país continuar caminhando, de gerar emprego, de gerar renda, de gerar oportunidades, enxugar a máquina. Nós, em 95, encontramos no estado de São Paulo 1.100.000 funcionários públicos. Hoje tem 620.000 funcionários públicos. E o estado de São Paulo é o único que está superavitário. Nós não estamos com déficit. Todos os outros estados estão com déficit. Uns maiores, outros menores, mas com déficit. O que demonstra? Esse modelo de gestão deu certo. E se deu certo para São Paulo, nós queremos fazer com que dê certo no Brasil. Por isso nós estamos apoiando hoje o João Dória para o governo e o Geraldo Alckmin para presidente da República, para que haja conexão. E por isso que eu pretendo ir para o Senado para apoiar as medidas que eles vão tomar durante esse processo eleitoral. Seja Alckmin, seja Bolsonaro, seja Lula ou Haddad, seja quem for que herde, esse governo vai dar um país dividido também, claro, raivosamente dividido até em rede social e tal. Como que o Senado vai atuar para apoiar as reformas que são necessárias, independentemente do partido que tiver no governo? Olha, como eu confio que o Geraldo vai ser o próximo presidente do Brasil, eu não tenho dúvida. Tem 3 medidas que ele vai tomar no primeiro mês. Até porque ele vai estar respaldado por mais de 50 milhões de votos. A reforma tributária, a reforma da Previdência e a reforma política. Elas são fundamentais para o Brasil. O Brasil não pode mais viver com 5 tipos de impostos diferentes de uma única área. O Geraldo quer fazer o IVA, que é um único imposto que aglomere todos os outros. Hoje em dia você pega um contador, um despachante, ele cuida de 30, 40 taxas, contribuições de melhorias e impostos. É uma pressão enorme em cima das pessoas. Nós temos que fazer um Estado mais enxuto, menos ministérios, menos empresas públicas, fazer realmente um trabalho que otimize mais os recursos, que você possa dizer, olha, para a área que precisa, que é saúde, educação e segurança, nós teremos recursos. E eu, para o Senado, vou para ajudar esse projeto. E acho que respaldado nesse volume de votos que o Geraldo Alckmin terá como futuro presidente da República, ele vai poder, respaldado nisso, aprovar essas medidas que serão extremamente importantes para o Brasil. No caso de um Geraldo presidente, possibilidade de o senhor ser um ministro do meio ambiente também? Não, eu agradeço aqui a forma tão gentil como você tem me tratado. Eu acho que já cumpri o meu papel como secretário de Estado do Meio Ambiente. Eu quero ajudar o Estado de São Paulo
a poder ser reinserido no panorama político nacional. Embora se fale muito que São Paulo é a locomotiva do Brasil, que São Paulo é o carro-chefe e tal, mas nós estamos aquém sob o aspecto financeiro, sob o aspecto econômico, e São Paulo não pode pagar o preço alto que paga por isso. Nós temos que rever o pacto federativo no Brasil. E eu espero trabalhar muito no Senado para que isso se restabeleça, que a gente possa voltar a ter orgulho de viver, de morar aqui no estado de São Paulo. Perfeito, a gente está chegando já perto do fim do programa. Eu queria ver um lado um pouco mais pessoal teu, que você falasse a tua vida, o que você curte fazer quando você não está na vida pública, tem hobbies? Eu gosto de ler livro, eu gosto desse cinema, eu gosto de motocicleta, desde os 15, 16 anos que eu ando de motocicleta. Aliás, eu vim aqui para Santos, eu estava comentando, foi um dos lugares que mais me chamou a atenção. A época de criança, garoto, eu vinha para cá, é o único lugar que eu via as motocicletas diferentes aqui, né? Várias marcas, e os pilotos de Santos eram os melhores que tinham no Brasil naquela época. Tinha uma corrida, inclusive, na avenida, na orla da praia, que todo mundo ficava lá para assistir. Eu adorava aquilo. Eu acho que são coisas que do dia a dia, né? Do teu dia a dia. Eu gosto de futebol, eu sou palmeirense, não nego isso. Aliás, minha primeira entrevista que eu dei à Rádio Jovem Pan, quando me elegi vereador, o Vanderlei Nogueira me fez a pergunta de bate-pronto. Vereador, o senhor acabou de ser eleito, tal, em 82. Qual é o seu time de futebol? Eu digo Palmeiras, porque agora pelo menos não tem problema. E futebol não está em disputa, né? Você tem palmeirense, corintiano, santista. Eu acho ótimo, acho muito bom. Claro. E que tipo de música que você curte? Falou de todas. Música brasileira, Milton Nascimento, eu gosto muito do Milton, Elis Regina, Tom Jobim, eu gosto muito. E gosto também das Beatles, eu gosto, Eric Clapton, eu gosto, Black Sabbath, eu gosto, tem um monte, eu gosto. Eu sou meio difuso em termos de música, né? Eu aprecio toda boa música, todo bom guitarrista, né? B.B. King. Hoje eu estava ouvindo, fiquei até muito triste, eu soube pelo deputado João Paulo Papa, aqui de Santos, que estava comunicando a morte da Aretha Franklin, uma das grandes cantoras de soul, de jazz norte-americano, que encantou tantas gerações aqui no Brasil e no mundo inteiro. Enfim, eu sou adepto da boa música. Eu gosto muito, quando eu posso, ouço bastante. Perfeito. Eu queria agradecer demais a tua presença aqui no Rumos e Desafios. Espero vê-lo outras vezes. Muito obrigado, pela gentileza e o carinho, e a TV Santa Cecília sempre prestigiando, não só a nós, mas a população da Baixada Santista. Muito obrigado. É isso aí, o Rumos e Desafios Eleições 2018 de hoje conversou com o Ricardo Trípoli, candidato ao Senado pelo PSDB. A gente volta na semana que vem. Até lá!